queria falar com vocês hoje sobre... Eu queria alinhar com vocês algo hoje muito importante. O Para vai me ajudar aqui, ok? É muito bacana tudo que a gente está vivendo aqui. Eu queria que todos prestassem muita atenção. Porque não é só uma mensagem ou uma conversa para você curtir, não. É alinhamento. É o que a gente espera da Líria a partir de agora. É o que eu, como seu pastor, é o que Deus colocou no meu coração e é o que eu espero de você a partir de agora. Como seu líder, como seu pastor. É muito bacana toda a euforia que a gente está vivendo. A gente está vivendo voluntariado há 3, 4 anos. Todo o plantio que a gente fez há 3, 4 anos, a gente está colhendo agora. A colheita e o plantio não acontecem juntos. Você planta numa estação e colhe na outra. Tudo isso que está acontecendo aqui agora, não foi plantado agora. Nós estamos plantando há muitos anos. E agora a gente está vendo a colheita. É muito bacana ver tudo o que está acontecendo. Você fala assim que os números de voluntariado têm caído, mas ainda assim nós temos mais de quase 400 voluntários servindo. É muito bacana. Mas a pergunta que fica é, e agora? E agora, Lírio? Com tudo isso que a gente está vivendo, dá essa sensação de dever cumprido, de orgulho. Há muito tempo atrás, você falava assim, eu sou da Lírio. As pessoas falavam assim, nossa, nunca ouvi falar. E hoje a gente tem a alegria, e eu falo com muita humildade, de a gente estar andando nos lugares e as pessoas falarem, nossa, você é da Lírio? Que legal. Alguém já foi abordado? Hã? A igreja da fila, logo vai ser a igreja da tenda, já está para chegar a tenda. A igreja do movimento. Quando as pessoas vão no meu gabinete falar comigo, eu pergunto, por que você veio na igreja? E muitos falam, nós viemos na igreja, pastor, porque tinha aquele monte de gente lá na frente. E nós estamos aqui, organizados, trabalhando. E a pergunta que fica é, o que eu tenho que fazer? Há um texto bíblico, eu queria partilhar com vocês. Quem trouxe sua Bíblia, por favor. Não. Obrigado. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. O texto diz assim, ó. Está todo mundo aí? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso. É só isso. Faça isso e viverá. Mas aí o intérprete da lei não ficou satisfeito. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Olha a pergunta. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, brilhantemente, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, Jesus pergunta para o intérprete da lei, da Bíblia, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esse texto, ele é muito bacana, porque ele nos dá alguns ensinamentos. Ele diz o seguinte: um religioso chegou para Jesus e perguntou para ele, de forma questionadora, a respeito do céu e da vida eterna. Ele não foi perguntar para Jesus porque ele queria entender alguma coisa. Ele foi perguntar para Jesus porque ele queria encontrar em Jesus uma falha, uma brecha, um erro. Ok? Mas Jesus não tem problema em responder nada. E ele pergunta para Jesus o que tinha que ser feito para herdar a vida eterna. Tudo bem? E Jesus fala: você é o intérprete da lei, você sabe o que a Bíblia diz. E aí o camarada que fez a pergunta, ele responde. O que ele responde? Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. E aí Jesus fala: legal, você sabe o que tem que fazer, você está me perguntando de besta. Você sabe o que você tem que fazer, siga isso. Só que aí o intérprete da lei coloca uma questão muito pontual. Ele fala: mas quem é o meu próximo? Repita comigo, quem é o meu próximo? Ele poderia ter ficado quieto, mas ele ainda insiste. E aí Jesus conta uma história. Essa história tem tudo a ver com para. Fala oi pro para aí. Para porque ele chama paradigma. Ok? O que é paradigma? Modelo, é ou não é? O para, ele é um cara bacana. O para nasceu para ter vida, o para nasceu com muita promessa. Só que o para, ele não está ileso do desgraçado do Satanás. Que nas andanças da vida de qualquer pessoa que não encontrou o amor de Deus, se nós que encontramos o amor de Deus somos tentados, perseguidos, você imagina aquele que está solto do amor de Deus. O para, numa dessas caminhadas da vida, o para foi abordado por um assaltante e apanhou. Tomou uma baita de uma surra. Ele estava em pé. Ele estava em pé. Mas alguma coisa aconteceu com o para. E esse para, ele apanhou tanto, tanto, que ele simplesmente sucumbiu. Caiu. Tadinho do para. Esse é o para. Ou para, desculpa. É o para, gente. Ele tomou uma surra, ok? Fica quieto aí. A Bíblia diz que ele apanhou muito. Muito mesmo. Veja, Jesus está contando essa história para um religioso, certo? O para apanhou. E ele ficou caído no caminho. Desacordado, machucado, roubaram tudo que havia no para, roubaram tudo do para, absolutamente tudo, e ele ficou lá, morto pelo caminho, destruído, arrebentado. Conta-se uma história que, no meio do caminho, vinha um sacerdote, ok? Eu vou ilustrar o sacerdote com uma gravata aqui. Vinha um sacerdote. Você sabe que o sacerdote, ele estava indo para Jerusalém, ok? Ele estava indo para Jerusalém. O sacerdote é responsável pela religiosidade. Todo sacerdote é responsável pelas questões espirituais, a oração, a vida, ok? A ministração, ele recolhe as ofertas, o sacerdote ora pelos enfermos. E a Bíblia diz que o sacerdote passou pelo para, coitado do para. Ele olha para o para, ele vê o para arrebentado, destruído, machucado, mas ele tem pressa de ir para Jerusalém porque ele precisa cuidar da vida espiritual do povo.
ele precisa de alguma forma manter as orações do povo de uma forma muito especial. E a Bíblia diz que ele passa ao largo, em outras palavras, ele tem tanta pressa de ir para Jerusalém, que ele olha para o para, coitado, lá no chão, e ele passa, o para vai cair, segura o para, isso, para. E ele deixa o para está ficando pelado. E ele deixa o para aqui, isso. Joga o braço para cá, isso, pronto. Aí, fica quieto. Só vira a cabeça dele para cá assim, ó, pronto. O pessoal vê ele. Pronto. Pronto. Apanhou muito, hein, para? Será que ele vai cair? Pronto. E o sacerdote passa direto. Ele passa direto porque ele tem que orar. Ele tem que ministrar a palavra. Ele tem que cumprir as obrigações espirituais dele. E ele passa direto. Veja, a oração é importante. Todos nós somos voluntários e todos nós somos sacerdotes. Mas veja, esse texto é tão importante porque Jesus está falando de salvação. Ele está falando de vida eterna. Perguntaram para ele o que tem que ser feito para ir para o céu. E ele coloca os 2 maiores mandamentos. E tem alguém indo para o templo para fazer suas orações, para ministrar o seu culto, para levar a sua vida de santidade, a sua espiritualidade, e ele passa por alguém que precisa. E ele simplesmente permite que o seu sacerdócio seja maior do que os 2 maiores mandamentos. Isso é, de fato, um absurdo. E aí você diz para mim, olha pastor, que absurdo. Mas veja, quando eu estou falando de sacerdote, eu não estou falando de pastores, bispos, apóstolos. Eu estou falando do sacerdócio que cada um de nós tem. Quando nós entramos para ser um voluntário, cobra-se de nós os 4 Cs. E o primeiro deles é o caráter. É a vida com Deus. É a vida de oração, a vida de devocional. E tem hora que nós estamos tão preocupados com o nosso sacerdócio, tão preocupados com as nossas orações, com o nosso louvor, em levantar as mãos e em cantar, que nós fazemos muito mais o sacerdócio do que cumprir os 2 maiores mandamentos. Que é amar a Deus e amar o próximo. O para está lá, coitado. Mas eu estou tão ocupado com as minhas orações, com as minhas vigílias, com os meus jejuns, eu estou tão ocupado com a minha santidade, eu estou tão ocupado em mostrar para os outros que eu estou bem, eu estou tão ocupado que eu simplesmente não consigo fazer aquilo que tem que fazer. Igreja não tem nada a ver com sacerdócio. Igreja tem tudo a ver com para. Igreja tem tudo a ver com gente. Igreja tem tudo a ver com pessoas. Nós estamos crescendo. O sacerdócio da Lírio está crescendo. Outras pessoas têm vindo até nós. Estamos nos tornando referência na área da palavra, referência na área do louvor, referência na área do voluntariado. Mas isso é sacerdócio. O sacerdócio, ele não é prioridade. A prioridade é o paradigma. Esse é o para. E a responsabilidade que cada um de nós é, no meu sacerdócio, entre cumprir as minhas obrigações sacerdotais, a minha oração, a minha santidade, e entre cuidar do para, quais são as situações que eu, no meu dia a dia, eu tenho colocado como prioridade? Quais são? Quais são as situações que tenho colocado como prioridade dentro do meu sacerdócio? Quem são as pessoas que eu tenho me importado? Quem são? Estou mais preocupado com o meu título, com as minhas funções, com as minhas obrigações, com o meu posicionamento? Ou estou preocupado com o para? Ele está morrendo. Veja que interessante. É muito fácil você chorar por quem está longe. É muito fácil a gente chorar pelas crianças moçambicanas. É muito fácil você ver os imigrantes na Europa morrendo no oceano porque não são recebidos. Chorar por quem está longe é fácil, porque quando a pessoa está longe, eu não tenho problema. Não é minha responsabilidade.
Mas o sacerdócio é chorar por quem está perto. O sacerdote estava fazendo o certo, mas o coração estava errado. Aí a Bíblia diz que agora vem alguém. Me dá o colete. Vem um levita. O levita vem. Quantas tribos, quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos? 12 filhos Jacó teve. Jacó teve 12 filhos. Só que dos 12 filhos que deram descendência às tribos, apenas 11 tribos tiveram o privilégio de acumular recursos na terra. Das 12 tribos, apenas 11 dos filhos de Jacó foi-lhes dado o direito de exercer autoridade terrena, comprar, montar cidades, organizar tribos. E uma das tribos da descendência de Jacó foi colocada para ter a sua herança no lugar espiritual. Qual foi essa tribo? A tribo de Levi. A tribo de Levi não foi dada a ela patrimônio, não foi dada a ela dinheiro de construir casas, enfim, a tribo de Levi foi dada a ela uma função, uma única função, a função de cuidar do serviço da casa do Senhor. A função de cuidar, de zelar. A gente erradamente dá o título de levita a músico, que não tem nada a ver. Levitas são aqueles que trabalham na organização da casa. Todo voluntário é um levita, é aquele que se organiza. E a Bíblia diz que agora vem um levita, talvez um levita da recepção, um levita do staff, talvez um levita do marketing, talvez um levita do mídias. E o levita, ele é aquele que se preocupa com a organização da casa. Ele está preocupado com que tudo dê certo, porque afinal de contas, na Lírio, todo culto é um grande culto. Na Lírio, não pode ter que chegar cedo, tem que chegar no horário, eu tenho que cumprir tabela, eu tenho que fazer tudo certinho. E eu sou um levita, eu tenho que me organizar. Mas o para, coitado, está caído lá no chão, e eu sou um levita, e agora eu tenho que ir para frente. E eu passo pelo para, eu ignoro para porque eu sou um levita, eu preciso cuidar das minhas obrigações, eu tenho que cuidar da minha escala, eu tenho que cuidar do meu patrimônio, eu tenho que cuidar do serviço da casa do Senhor. É para isso que eu fui chamado, coitado do para. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. E eu preciso de alguma forma fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. E eu passo longe do para. No meu coração eu estou fazendo a coisa certa. No meu coração eu estou servindo a Deus. No meu coração, estar no lugar que Deus mandou eu estar, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que o coração desse levita foi repudiado, porque ele passou longe do para. Eu vou insistir, para. Ele passou longe. Isso, deixa ele bem assim. Bem destruído, coitado. Ele passou longe. Ele estava fazendo a coisa certa, mas passou longe. Eu estou cantando, mas eu estou passando longe das pessoas. Eu estou tocando, mas eu estou passando longe das pessoas. Eu estou pastoreando, mas eu estou passando longe das pessoas. Eu estou sendo um recepcionista, mas eu estou passando longe das pessoas. Eu não olho no olho. Entre cumprir a minha escala e dar a paz do Senhor, eu prefiro cumprir a minha escala. E se der tempo para dar a paz do Senhor, eu dou. Eu prefiro ser mais excelente, menos gentil. Eu prefiro dizer o seguinte: ninguém enche o meu saco porque eu estou cumprindo a minha obrigação, com um bico desse tamanho, com uma cara feia, sem olhar na cara de ninguém, mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu sou um levita. Eu não tenho tempo de falar com o para, eu tenho que fazer aquilo pelo qual fui chamado. Eu tenho que ser um levita, eu tenho que ser um porteiro, eu tenho que ser um intercessor, eu tenho que ser um músico, eu tenho que ser alguém que está lá, eu tenho que fazer a coisa funcionar. Isso se chama empresa. Isso se chama empresa. Levitas não são operários. Levitas são servos. Tão importantes quanto os sacerdotes. Se o sacerdote tem que dar conta da sua espiritualidade, se o sacerdote tem que dar conta da oração, do louvor, o levita tem que dar conta do trabalho operacional da casa. Toda a casa de Deus precisa de um levita. Mas esse levita, Jesus diz que ele está tão interessado em chegar em Jerusalém, que ele passa longe do para. Você olha para as pessoas quando você serve? Você repara nas pessoas quando você serve? Quando você está fotografando, quando você está no mídias, quando você está no staff, quando você está na recepção, quando você está no kids, você está mais preocupado em cumprir a sua obrigação ou em perceber como que as pessoas estão chegando à igreja, quem são o nome delas,
A gente fica nessa desculpa de que porque a igreja tem muita gente, a gente não conhece mais ninguém. Mas será que a gente tem se esforçado ou tem feito disso um grande esconderijo de dizer, eu não me relaciono com ninguém porque tem muita gente? Será que a gente precisa fazer um grupo de célula para aprender a se relacionar? Ou será que no homem não há um sentimento de poder olhar para alguém que precisa de ajuda? Eu não estou falando de ir para a África, para Moçambique, eu estou falando de ser um voluntário que nos nossos cultos, nos nossos encontros, muito mais importante do que cumprir as nossas obrigações e tarefa, nós tenhamos a capacidade de continuar olhando no olho das pessoas e apenas sentindo isso. E eu não preciso ter uma obrigação. Ah, pastor Diego, isso é uma obrigação do relacional, é uma obrigação das áreas de voluntariado que tem tarefas para se relacionar com pessoas. Não, isso é uma obrigação de todos aqueles que são levitas. Eu posso ser um intercessor, eu posso ser um camarada que está tirando foto, eu posso ser um camarada do staff. Eu não estou aqui para carregar televisão, eu não estou aqui para tirar foto, eu não estou aqui para fazer filmagem, eu não estou aqui para arrumar carros no estacionamento, eu não estou aqui para cuidar do filho de ninguém. Eu estou aqui porque eu preciso cumprir os 2 maiores mandamentos que estão acima do sacerdócio e estão acima do levita: amar a Deus e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Estenda os 2 braços para o lado. Você encontrou um cotovelo aí? Diga, esse é o meu próximo. Quem é o seu próximo? Mostra o seu próximo para mim. Quem é o seu próximo? Deixa eu ver se... Seu próximo é gente boa? Você sabe o nome do seu próximo? Se você não sabe, pergunte o nome dele agora, por favor. A gente não pode esquecer que acima do sacerdócio e acima do levita há 2 mandamentos e que nele regem toda a vida cristã. Repita comigo: amar a Deus e amar pessoas. E eu prefiro que o nosso sacerdócio fale e nós falhemos o sacerdócio para amar a Deus e amar pessoas. E eu prefiro que o nosso levita fale para amar a Deus e amar pessoas, do que termos um grande sacerdócio e um grande serviço operacional, onde simplesmente o preço de tudo isso é abandonar os 2 maiores mandamentos. A matéria-prima da Lírio e a matéria-prima de uma igreja não é o voluntariado. A matéria-prima de uma igreja são pessoas. E aí você diz para mim: pastor, qual é o treinamento que você vai dar? Se você se preocupa com alguém, nós queremos uma igreja educada, ok? Olhar nos olhos, pegar nas mãos. Por maior correria que eu esteja fazendo, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Não levantar o tom de voz. Olhar para a necessidade das pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, de cesta básica. Eu estou falando de simplesmente poder olhar e dizer para a pessoa com os meus olhos: eu vejo você. Eu vejo gente. Eu não vejo cartazes, eu não vejo placas, eu vejo gente. Todo voluntário bem-sucedido, ele precisa ver gente. O está morrendo. O levita e o sacerdote passam reto, passam largo, passam do outro lado, abandonam ele. E aí a Bíblia diz que na cabeça do levita e na cabeça do sacerdote, cuidando das coisas de Deus, a gente está cuidando das pessoas. Isso é uma bobagem. Olhe para mim. Nem sempre, porque você está fazendo as coisas de Deus, você está sendo um servo. Eu vou te dizer uma coisa: nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Eu vou dizer pela última vez: nem todo voluntário é um servo, mas todo servo é um voluntário. Tem muita gente carregando um nome de voluntário e não é servo.
Agora, o que esse texto nos ensina? Igreja não é sobre estacionamento. Igreja não é sobre música. Igreja não é sobre púlpito. Igreja não é sobre colete e organização. Igreja é sobre pessoas. Igreja é sobre esperança. Igreja é sobre o olhar humano. Igreja é para olhar para os paras que estão morrendo ao nosso lado. Aí você fala, nossa pastor, mas que conversa é essa mais açucarada? Mas isso parece parecer algo tão básico, mas se a gente não vive isso, se estamos tão correndo e a gente faz tudo na igreja, menos olhar para as pessoas, nós estamos abrindo mão dos 2 maiores mandamentos. Abrindo mão de tudo isso. Igreja é para apresentar destino. Veja, irmãos, a gente está tão embriagado, tem hora com a lírio, tão embriagado com a responsabilidade do servir, que nós estamos esquecendo das pessoas. A gente não pode deixar a instituição nos embriagar. O orgulho de pertencer a uma instituição. O orgulho de carregar um ornamento. Porque senão daqui a pouco os narizes começam a subir. Daqui a pouco a gente começa andando pelos corredores da igreja, olhando para cima. Tendo orgulho do que a gente faz, e o servo não se orgulha do que faz, o servo orgulha de agradar alguém. O orgulho do garçom é olhar para a satisfação do cliente. O orgulho do garçom é olhar para o semblante de quem é atingido pelo que ele faz e dizer, que prazer eu estou sentindo, olha que bem eu fiz para essa pessoa. Olha como o que eu faço faz bem. E o servo, ele não se orgulha do que ele faz. O servo se orgulha do efeito do que ele faz, acontece na vida daqueles que recebem o que ele faz. Porque se nós começarmos a nos orgulhar da forma que pregamos, da forma que cantamos, da forma que servimos, e começarmos a bater no peito e dizer nós somos bons, nós paramos de ser uma igreja de servos para ser uma igreja de instituição, onde nós nos orgulhamos do nome, da nomenclatura, da placa. Daqui a pouco estamos só tirando fotos de nós mesmos, fazendo coisas, mas nós temos que nos orgulhar daqueles que estão abençoados por aquilo que nós fazemos. Então não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com staff, não tem nada a ver com intercessão, tem tudo a ver com eu poder fazer bem para as pessoas. Pessoas entrarem sem esperança e por aquilo que eu entreguei a elas, nasce a esperança. Os paras que estão morrendo serem impactados pelo nosso serviço. Parece parecer algo básico, mas você acha que abrir a porta de um carro, você acha que estar na intercessão, no staff, não tem nada a ver com organização, não tem nada a ver com sacerdócio, não tem nada a ver com levita, tem tudo a ver com amar a Deus e amar pessoas. E eu tenho um medo terrível de termos uma igreja organizadíssima, uma igreja que é extremamente funcional, uma igreja que começa no horário, termina no horário, com muita qualidade, uma igreja com muita excelência, com muita expertise, mas que simplesmente nós abandonemos os 2 maiores mandamentos. Fazemos tudo certo, com o coração errado. Fazemos tudo certo, seria melhor fazer tudo errado com o coração certo. Seria melhor então atrasar os cultos. Seria melhor baixar o nível da música. Seria melhor pregar diferente. Seria melhor não ter a igreja limpa. Mas fazer com o coração certo. Veja, eu não estou dizendo que nós temos o coração errado. Essa palavra é para nos alinhar para aquilo que está para chegar, amém? A minha preocupação agora não são novas placas, novos coletes. A minha preocupação como pastor dessa casa é nós termos um olhar mais para pessoas. Não deixarmos o crescimento nos tornar soberbos. Não deixar o crescimento nos tornar arrogantes. Não tornar o crescimento nos tornar pessoas que estão se inflando de orgulho por participar de uma instituição que está crescendo. Nós somos o cocô do cavalo do bandido. Repita comigo por 3 vezes. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou o cocô do cavalo. Faz assim com o dedo. Aponta para o seu irmão e fala: você é o cocô do cavalo do bandido. Você é o cocô do cavalo do bandido. Você é o cocô do cavalo do bandido. Pode falar, pode falar. Porque se não for, não vai ser voluntário aqui na Lírio. Se você não se achar o cocô do cavalo do bandido, vai ser voluntário em qualquer outra igreja, menos aqui. Porque a glória aqui é só dele. Amém? Nós somos o cocô do cavalo do bandido. Agora eu pergunto para você, em todas as áreas da igreja, dá para amar pessoas?
Mas pastor, eu só faço algo administrativo. Em tudo o que eu faço, eu consigo amar pessoas? Pois eu vou dar uma missão para todos os líderes de voluntariado aqui, para todos os voluntários. Se você precisa, na sua rotina de serviço, saber em que momento você ama pessoas. Isso tem que ficar muito claro para você. Se você fica enfurnado numa sala, em algum momento você tem que descer, encontrar uma pessoa e dar um abraço em alguém. Não tem nada a ver com tarefa. É por isso que as pessoas se cansam. Porque a plaquinha cansa, o colete cansa, o crachá cansa, o limpar o banheiro cansa. Agora, amar pessoas e falar para a pessoa, esse abraço tornou alguém melhor. Esse meu beijo tornou alguém mais esperançoso. Essa palavra, Jesus te ama, trouxe esperança a um coração desesperançado. A hora que você vê que o teu servir mudou a vida de alguém, deixou um dia de uma pessoa mais feliz, deixou o dia de uma pessoa mais alegre, coloriu uma vida cinzenta, você nunca mais vai parar de servir. Porque servir cura o outro e cura você. Faz bem para o outro e faz bem para você. Então nós não somos uma igreja de pessoas ocupadas, somos uma igreja de pessoas que vão olhar para os paras. Jesus disse que o sacerdote e o levita passaram reto. Mas aí, eu queria ser uma mosca para ver a hora que Jesus dá esse terceiro exemplo. A Bíblia diz que agora vem um outro, um samaritano. Jesus está contando essa história para um intérprete da lei. Ele é um judeu. O judeu não suporta o samaritano. O judeu odeia o samaritano. O judeu não conversa com o samaritano. Olhe para mim. Jesus diz que agora vem um samaritano. Eu não sei o nome dele. Eu não sei a religião dele. Eu não sei que roupa ele está vestindo, mas ele não é o padrão. Mas o sacerdote e o levita passam ao largo. Mas a Bíblia diz que o samaritano, ele desce, ele pega o para no colo, na roupa, me ajuda, para, na roupa do levita, bateram nele, coitado, na roupa do levita, só puxa, tá ficando pelado, só puxa a roupa dele para trás aqui, aí, pronto. Aí, me ajuda, para. Aí, agora sim. Na roupa do levita, talvez tinha escala, talvez tinha palheta, talvez tinha colete. Na roupa do sacerdote, talvez tinha Bíblia, talvez tinha envelope de dízimo, talvez tinha anéis. Mas a Bíblia diz que quando o samaritano chegou perto do para, ele tirou o azeite e ele tirou o vinho. E ele lavou as feridas do para com azeite e vinho. Eu não sei a religião dele, mas ele tinha remédio com ele. Ele parou para cuidar de um cara que estava abandonado. Servir custa. Repita comigo, servir custa. É por isso que muitos não querem servir, porque servir custa. Custa você engolir seu orgulho de ter um dia ruim e colocar um sorriso no rosto e tratar as pessoas com educação. Custa não descontar nos outros os seus problemas pessoais. Custa. Custa, quando a gente fala seja comprometido com a obra de Deus, não falta na sua escala. Custa abrir mão dos meus compromissos pessoais para fazer algo mais para Deus. Custa. Custa. A Bíblia diz que o samaritano pegou o para, limpou as feridas dele, colocou o para em cima do seu animal, levou o para uma estrebaria, para uma pensão, e pagou com dinheiro a hospedagem do para, sem o conhecer. Fala comigo, servir custa. Custa. É por isso que todo servo é um voluntário, mas nem todo voluntário é um servo. Porque o cara que é só voluntário, ele só é voluntário quando não custa. Ele só é voluntário quando acontece o que ele quer que aconteça. Porque um servo sabe que a alegria dele não é a sua alegria, é a alegria de quem ele serve. E é por isso que ele não se ofende
É por isso que ele não desconta no outro. É por isso que ele sabe ser contrariado. Se você é um servo e não sabe ser contrariado, você não é um servo. Você quer ser servido. Se você é um voluntário e você só está bem quando acontece o que você quer, você não é um voluntário. Você é um senhor. Porque o Senhor se ofende quando é contrariado. O Senhor fica nervoso quando aquilo que Ele quer que faça, e quando não acontece o que Ele quer, Ele fica bravo. Ele é Senhor. Tem muito voluntário Senhor, que só tem sorriso no rosto quando tudo que planejou acontece. Por isso que eu digo que nem todo voluntário é servo, mas todo servo é voluntário. O servo, ele abre mão. O servo ouve desaforo e fica quieto. Ouve desaforo e fica quieto. E quando você vai a um restaurante e o voluntário, o garçom, por alguma razão, perdeu a estribeira, o garçom não fala nada. Ele fala o seguinte: eu vou chamar o meu gerente. O servo sabe que ele não pode se indispor com o cliente. E se ele não conseguir resolver, ele vai chamar o gerente. Quem é o nosso gerente? É Deus. É por isso que a gente aguenta a humilhação. É por isso que a gente aguenta a cara feia. É por isso que a gente nunca vai levantar o tom de voz. Porque é um gerente que vai resolver os BOs no servir. Agora, vamos levantar o para aqui? O para, isso, tadinho, ele está depressivo. Ele foi levantado. Eu queria falar duas coisas só sobre o samaritano para nós orarmos. O levita passou perto ou longe? O sacerdote passou perto ou longe? E o samaritano? Perto. Cuidar de alguém é estar perto. Repita comigo, perto. Isso, pode deixar ali. Pode deixar, não cai não. Ele está perto. Eu quero dizer para vocês, voluntários, como seu pastor, se você tiver que abrir mão do seu sacerdócio para cuidar de alguém, abra mão. Se você tiver que fazer o seu trabalho menos bem feito para causar mais experiência na vida das pessoas, levando mais esperança, faça isso. E eu sei que talvez alguns estão assistindo dizendo talvez o seguinte: olha, tá vendo? Na Lírio ninguém ama ninguém. A gente tem que ler a palavra com muito cuidado. Porque a Bíblia diz que o samaritano, ele pagou a hospedagem, ele pagou a hospedaria para o para descansar, ele ficou com o para cuidando dele, mas ele não ficou morando com o para. Ele pagou o custo, foi embora e deixou o para se recuperando. Nunca confunda cuidado com mimo. Quando eu estou dizendo para você amar pessoas, eu não estou dizendo para você deixar as pessoas fazerem com você o que elas quiserem. Eu estou dizendo o seguinte: gaste seu tempo, gaste seu sorriso, gaste seu afeto, olhe nos olhos da pessoa. Voluntários da Lírio, olhem nos olhos. Voluntários da Lírio são educados, dão bom dia, boa tarde e boa noite. Voluntários da Lírio sabem separar seus problemas. Voluntários da Lírio são gentis. Voluntários da Lírio, se tiver que parar um pouquinho o que eu estou fazendo para ir falar com alguém, eu vou parar para falar, não importa a minha área. Só que voluntários da Lírio não carregam pessoas. A gente paga o custo para ver o para melhor. A gente paga o custo para ver o para saudável. Mas nós não ficamos carregando o para. Nós pagamos o custo, deixamos o para na estrebaria, na hospedaria e voltamos para viver a nossa vida. Em outras palavras, nós nunca vamos mimar as pessoas, nós vamos dar oportunidade para as pessoas. A minha preocupação como pastor, no meio de tudo que a gente está vivendo aqui como igreja, o quanto de desumanos nós estamos ficando. De agora em diante. O quanto que a gente está tão preocupado em fazer o certo,
mas com o coração errado. É o que Deus tem falado comigo esses dias. Lidar com pessoas parecidas com a gente é muito fácil. Para o sacerdote, o para está fora do padrão. Para o levita, o para está fora do padrão. Mas pastor, aquele irmão vem de boné para a igreja, aquele outro ali é tatuado. Vou te falar uma coisa. Se nós amarmos as pessoas que ninguém ama, nós vamos ter um avivamento que ninguém tem. Eu quero uma igreja capaz de amar pessoas que ninguém tem coragem de amar. Eu vou dizer de novo. Nós vamos construir uma lírio capaz de amar pessoas que ninguém quer amar. Nós vamos construir uma igreja capaz de amar pessoas que ninguém quer amar, que ninguém quer cuidar. E a hora que essas pessoas encontrarem Jesus, nós vamos ter um resultado que ninguém nunca tem. E vou te dizer uma coisa, amor não tem nada a ver com mérito. Esse para não tem nada para nos oferecer. Talvez esse camarada aqui é problemático, é mentiroso, é pilantra. Talvez esse camarada aqui é mentiroso, é sem vergonha. Talvez ele vem de um casamento destruído, talvez ele traiu a mulher dele. Talvez ele usa droga, ele tem problemas de homossexualidade. Esse cara aqui não vai agregar nada na beleza da estrutura da igreja. É um baita de um BO. Esse cara aqui é um BO. E o meu sacerdócio, o meu levita não quer estar com ele. Mas nós não amamos baseado naquilo que as pessoas podem nos dar. Nós amamos porque isso é o nosso chamado, gente. Quando Jesus nos chamou e quando Jesus nos encontrou, quem nós éramos? Que valor nós tínhamos? Qual era o valor?